Olá, pessoal, boa tarde, professora Gil. Estarei hoje com vocês analisando alguns textos que caíram no Enem, na verdade são trechos de músicas. Então, nessa primeira parte de exercícios resolvidos, eu trouxe algumas músicas aqui. A primeira música que eu trouxe é In This Life, que é uma música da Madonna, ok? Eu não vou colocar aqui a música, mas vocês podem estar ouvindo-as pelo YouTube, tá? Ou pelos canais de músicas. Então, vamos ver aqui o exercício. Como eu disse para vocês, nós vamos primeiro in this life, né? Tem só um trecho que caiu aqui no Enem. Esse trecho é erótica, né? Foi feito em 1992. Então, vamos ver aqui o comando, tá? Do exercício. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. A canção, muitas vezes, é uma forma de manifestar sentimentos e emoções na vida cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado. Tá, a letra A aqui seria a morte precoce de um amigo. A letra B, pelo término de um relacionamento amoroso, a letra C, pela mudança de um amigo para outro país, ou letra D, pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos. Então, são essas opções que a gente tem sobre a música, ok? Então, aqui na música, a gente já, de início aqui, ela diz aqui sentada em um banco, né? Em um parque. I think about a friend of mine. Eu fico pensando sobre um amigo meu. Aí ela diz, he was only 23. Ele estava com apenas 23 anos. Aí diz, gone before he had his time. Então, quando ele partiu antes do seu tempo, tá? Então, essa primeira parte aqui, the thinking about a friend of mine, he was only 23, gone before he had his times. I think about a friend of mine, he was only 23, gone before he had his time. Esse trecho, ele já indica uma resposta no nosso exercício. Nesse trecho, a gente já pode verificar os exercícios. Olha, a morte precoce de um amigo jovem. Por que seria essa resposta? Que ele diz aqui nesse trecho, né? Partiu antes de seu tempo. Ele tinha apenas 23 anos. Então, ele já usa o passado, né? Ou ela já usa o passado para se referir ao amigo, tá? E aqui no final também ela diz assim, ó, and I didn't have a chance to say goodbye, né? E eu não tive a oportunidade, né, a chance de dizer adeus, ok? Então aqui você vê uma amorosidade, né? Um sentimento de perda. Vamos aqui grifar. Então, obviamente que a resposta certa não é a resposta certa é pela morte precoce de um amigo jovem. Pelo término de relacionamento amoroso, não, né? Aqui não trata muito. Mesmo porque aqui ele tem usado a palavra friend, né? Friends. Aí tem aqui cry também. Cry também poderia ser em músicas de romance, que é chorar, né? Geralmente tem, falando de amor, fala de sofrência, então usa muito a palavra cry. Então essa daqui tá fora, pela mudança de um amigo de outro país, não tem nada que indica isso. Pelo fim de amizade de 20 anos, não é isso, ok? Então a resposta certa, pela morte precoce de um amigo. Então essa aí é a resposta do texto, o trecho analisado da música da Madonna, In This Life. Aqui nós temos a música Viva la Vida, do Coldplay, ok? Viva la Vida é um trecho em espanhol, certo? Viva a vida, certo? Seria o significado. Essa música ela tem um fundo poético, utiliza linguagem metafórica e lírica, certo? Então um pouco mais difícil para interpretar, porque muitas vezes você tem que refletir sobre o contexto, né, da música, qual a sua intencionalidade, né? Ela encontra assim, ela fala sobre a fragilidade humana, as questões da fragilidade do poder, né? Que ao mesmo tempo, quando as pessoas elas estão com o poder, automaticamente elas podem se encontrar também na miséria, tá? Ao mesmo tempo que, como aquele sentido, né? Quanto maior a escada, né? Mais dolorida é a queda, certo? Então seria mais ou menos nesse sentido aí. Tem várias teorias sobre essa música, né? Mas a gente vai ficar na teoria, vamos dizer assim, básica. Nós vamos lá no comando para vermos assim quais as opções de resposta nós temos, certo?
Letras de músicas abordam temas que, de certa forma, podem ser reforçados pela repetição de trechos ou palavras. O fragmento da canção Viva la Vida, por exemplo, permite conhecer o retrato de alguém que, na letra A, nós temos: costumava ter o mundo a seus pés, de repente se viu sem nada. Na letra B, nós temos: almeja o título de rei por ele ter enfrentado inúmeros inimigos. C. Causa pouco temor a seus inimigos, embora tenha muito poder. Limpava as ruas com seu esforço, tornou-se rei de seu povo. E letra E, tinha a chave de todos os castelos dos quais desejava morar. Então, nós vamos no início, gente, da música. Ele diz assim, nesse verso, né? Aí fala sobre alguém que governava o mundo e tinha autoridade, mas agora ele vive na solidão, né? Ele fala que varre as ruas que antes eram dele, certo? Então, nesse trecho aqui, a gente já vê que era alguém que estava no topo, né? E agora está varrendo rua, certo? Então, esses trechos que eu destaquei aqui são os trechos assim que são assim chave para a gente analisar os exercícios que nós temos abaixo, certo? Então, antes ele era o dono do mundo, certo? Ele costumava ter a regra do mundo e agora ele apenas é um varredor de rua, né? E que os pilares que ele tinha construído hoje em dia são feitos assim de areia e sal, certo? Metaforicamente falando, tá, gente? Aqui, ó, certo? Os pilares. Vamos falar então sobre os modal verbs, ok? Eles são auxiliares, né, que expressam possibilidades. Vamos marcar aqui. Possibilidades, permissões, habilidades, obrigações, conselhos, sugestões e às vezes ordem, tá? Sua função é ajudar a dar clareza e nuances das comunicações. Seria esse nuance? Fazer que seja uma fala mais empática, uma fala mais funcional, ok? Permitir que esses falantes e ouvintes transmitam intenções, né, como desejos, ok? Como obrigações, possibilidades, de maneira eficaz, como nós acabamos de falar. Deixa eu grifar aqui, pronto. Esses verbos, eles são verbos que vão sempre acompanhar outros verbos, certo? Então, eles sempre acompanham outros verbos. Ok? Aí eu trouxe eles discriminadinho. Esses verbos estão lá na página 41. Ok? Então, o primeiro verbo da lista aqui é o can. Can significa pode ou consegue, sabe? Como no sentido de habilidade, certo? Por exemplo, eu consigo, deixa eu ver, eu consigo cozinhar, por exemplo, I can cook, né? Eu consigo cozinhar, eu sei cozinhar. Então, eu sei cozinhar. Então, nesse sentido de saber, de conseguir, tá? Eu não sei nadar, por exemplo. Então, eu vou dizer I can swim. Eu não consigo, não sei nadar. Eu sei andar de bicicleta. I can ride bike. Né? Então, eu consigo andar de bicicleta, eu sei. Aqui temos o She can play the guitar very well. Né? Ela pode tocar violão muito bem. Lembrando que esses verbos que vocês estão vendo abaixo, eles vão servir para todos os pronomes, né? Todas as pessoas do discurso, sem flexão, certo? Então, você vai poder usar para he, para she, para it, para we, you,
they, e etc. Para todos, tá? Sem discriminação. Você pode usar para todos os discursos, certo? E o próximo é could, né? Significa poderia, ele é como se fosse, assim, vamos dizer, o passado do verbo can, tá? E significa possibilidade. Por exemplo, could you help me with this? Could you help me with this? Você poderia me ajudar com isso? Tá? Aqui nessa frase, nós temos uma frase interrogativa. E vocês vão ver a flexão. Eu deixei até uma tabela lá embaixo para vocês verem esses verbos flexionados, né? Eles vão ser flexionados em um tipo de frase. Nós vamos usar em frase negativa, vamos utilizá-lo na flexão de frases interrogativas e nas frases afirmativas, ok? O próximo verbo aqui, may, significa poder, tá? Então, no sentido de pedido, permissão formal. May I come in? Posso entrar? Tem aquela frase também que o professor ensina em sala de aula, né? Teacher, may I go drink some water? Professor, eu posso beber água? Tá? Então, esse may, ele é usado no sentido mais formal, tá? Então, você até pode usar o can para pedir para o seu professor para beber água. Porém, o may, quando ele for utilizado, é uma linguagem um pouco mais rebuscada, um pouco mais formal, em locais mais formais, ok? Might, né? Might também significa pode, de uma possibilidade, algo que pode acontecer, né? Tem a possibilidade ou não de que aquilo ocorra. Então, aqui você tem it might rain later. Pode chover mais tarde, ok? Nós temos must, que é dever, né? Precisa, é uma obrigação. Então, vai ser utilizado muito lá no seu dia a dia, no trabalho, tá? E o must wear seatbelt, por exemplo. Você deve usar o cinto de segurança, ok? Então must no sentido de obrigação, de dever, tá? Né? Significa deve, oferecer ou sugerir algo. Então, aqui eu coloquei o exemplo, né? Então, shall é no sentido de dever, né? Oferecer ou sugerir, né? Então, shall we go out for dinner? Shall no sentido de dever, oferecer ou sugerir, tá? Aqui na frase, nós temos aqui, ó. Shall we go out for dinner? Vamos sair para jantar? Então, você está oferecendo ou sugerindo a alguém, né? Fazendo um convite, certo? Should. Você usa should em situação de dever, no sentido de conselho ou recomendações. Tipo, deveria, tá? O sentido seria, a tradução para ele seria deveria. Falando novamente. Should you study for the test, né? Você deveria estudar para o teste.